Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui presente para que possamos tecer boas reflexões acerca dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Eu sou Carol, estudante da Casa do Caminho, e nessa ocasião nós vamos falar sobre a missão de cada um. Então, para dar início, vamos começar fazendo a nossa prece, não é mesmo? Mestre Jesus, abnegados amigos da espiritualidade, nós agradecemos por esse dia e pela oportunidade de estarmos reunidos para poder refletir. Que os nossos corações, que as nossas mentes sejam como solos férteis para receber as palavras do Mestre e dar frutos no nosso dia a dia. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. E eu quero iniciar essa reflexão com um questionamento para você, que aliás é um questionamento que eu também me faço diariamente. Muitos palestrantes falam isso, eu também falo e é verdade. Quando nós recebemos um tema para discutir, para refletir, para falar, com certeza o primeiro ouvido que deve ouvir, que deve meditar sobre essas palavras é o nosso, é de quem fala, né? Então, com certeza, esse tema faz muito sentido para minha vida, para o meu dia a dia. Então, esse questionamento que eu te direciono é um questionamento que eu também me faço. Você já se perguntou qual é o seu papel no mundo? Quando nós falamos de missão, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre papel, sobre motivação, sobre estímulo. O que te estimula do lado de fora para te motivar do lado de dentro? Eu explico melhor. Muitas vezes, um parente difícil nos estimula do lado de fora e nos motiva a construir dentro de nós uma maior paciência, tolerância. A crença na vida futura nos estimula do lado de fora e nos motiva do lado de dentro a buscar o estudo, a saber que nós temos que ser melhor hoje, construir boas atitudes hoje, porque colheremos no amanhã. Então, muitos estímulos do lado de fora, muitos estímulos do mundo material nos motiva do lado de dentro, nos traz essa motivação interna para buscar a nossa melhora. E dentro desses desafios, a gente pode perceber qual é o nosso papel no mundo, qual a nossa missão. A gente só consegue isso quando a gente trabalha o autoconhecimento, buscando, a partir dessas coisas que me estimulam por fora, o que eu ainda preciso desenvolver dentro de mim. E como dissemos anteriormente, o mundo material nos oferece inúmeros estímulos, né? Inúmeras possibilidades de nós descobrirmos qual é o nosso papel, qual é a nossa missão. Por quê? Porque estamos encarnados, porque somos seres espirituais vivendo essa breve jornada material. E nessa breve jornada material, nós somos experimentados de diversas formas. E eu tenho certeza que já passou esse questionamento na sua mente, né? Por que que nós encarnamos? Qual a finalidade da encarnação? E esse questionamento foi um dos questionamentos que Kardec fez para os espíritos. E aí, o que a doutrina diz a respeito disso, né? O que a doutrina diz a respeito da finalidade da encarnação? E aí, lá na questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 132, a gente encontra a seguinte resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação e para outros uma missão. Olha aí de novo a palavra missão aparecendo no nosso momento de estudo, não é? Então aqui no início ele fala que a encarnação pra gente tem um objetivo principal, que é nos encaminhar à perfeição, à evolução, ao aprimoramento individual. E dentro das nossas encarnações, nós experimentamos provas e expiações. As provas são tudo aquilo que eu escolho passar para poder melhorar mais rápido. E as expiações são consequências de atos feitos por mim em oportunidades anteriores, que foram atos equivocados e que, como consequência, eu venho para poder expiar, para poder melhorar
depurar ou até mesmo consertar aquilo que foi feito. Quando ele coloca aqui essa encarnação de puramente missão, é quando a pessoa vem com um objetivo único ali de transformar uma determinada situação. Nós sabemos que o único ser, até o momento, que encarnou no planeta Terra só como missão foi o Cristo. A missão de transformar a humanidade com o seu exemplo. Demais espíritos sempre têm ali algo para provar, algo para espiar. Em alguns momentos, eles têm a oportunidade de realizar uma grande missão que vai alcançar muitas pessoas no planeta Terra, como, por exemplo, o professor Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que tinha ali suas questões individuais, mas que também contribuiu para a humanidade. Muitas vezes nós nos questionamos se também não temos uma missão, um algo a contribuir para a humanidade, né? O fato é que as missões, no geral, elas são muito individuais. Poucos são aqueles que precisam transformar a humanidade inteira. Muitas vezes o desafio está em transformar a nós mesmos. Mas continuando aqui na resposta dos espíritos, eles dizem que para chegar à perfeição, nós devemos sofrer as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação, que nós já falamos, né? Consequência aí de atos, consequência de momentos que não fomos tão bem assim e que aí a gente vem para poder fazer melhor. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então percebe que apesar da evolução, do aproveitamento da encarnação ser algo individual, nós também não podemos ser egoístas e temos que também dar a nossa parte para a criação de Deus, ou seja, nós temos que contribuir com o planeta, nós temos que contribuir uns com os outros. Eu não posso me fechar e pensar só em mim, porque enquanto eu trabalho as minhas virtudes, eu também estou contribuindo com o outro, seja com o meu exemplo, seja com o meu ensinamento, seja com a minha postura, e assim também eu contribuo para o planeta. Não adianta só eu querer a minha evolução, o meu aprimoramento, passando por cima das pessoas. E aí tem um comentário de Kardec nessa questão. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do progresso. Então, como eu disse, conforme eu vou buscando o meu aprimoramento moral e intelectual, eu estou contribuindo não só comigo, mas estou contribuindo também para o progresso do mundo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza, Nós com a natureza para conosco, os animais, enfim, tudo vai se encadeando. Nós necessitamos dos outros, nós necessitamos da natureza e os outros e a natureza dependem de nós também, seja numa relação de estudo, de trabalho, de auxílio, de exemplo e de formação. Nós nascemos dentro de uma família, aprendemos com eles, depois crescemos e também temos a possibilidade de auxiliar naquela família. No nosso ambiente de trabalho, nós precisamos do patrão ali, do chefe, para poder nos dar o nosso salário, para que a gente consiga alimentar a nossa família, para que a gente consiga viver com dignidade. E ele também precisa da gente, Porque nós ali vamos dar desenvolvimento para sua empresa, para seu empreendimento, enfim. Então a gente percebe, esse foi só um pequeno exemplo, porque na natureza em si, existem diversos outros exemplos que a gente pode perceber, onde um depende do outro, onde uma coisa depende da outra. E assim, a roda do progresso vai girando sempre em frente. E no desenrolar dessa roda do progresso, nós nos questionamos qual é a nossa missão, quais são os nossos talentos, as nossas possibilidades, o que a gente pode fazer com aquilo que nos foi dado e como buscar outras coisas, para nos aprimorar, tanto intelectualmente quanto moralmente. E aí é muito bacana a gente voltar lá no ensinamento de Jesus, no qual ele usou a parábola dos talentos para nos ensinar sobre a nossa missão, sobre o nosso papel no mundo. E a parábola dos talentos, resumidamente, ela conta que o Senhor, ele deu ali uma determinada quantidade de talentos para 3 homens diferentes. Só fazendo uma referência histórica, talento era o dinheiro,
usado naquela época, tá? Eram como se fossem ali moedas. Então ele deu 10 para um, ele deu 3 para outro e ele deu 1 para outra pessoa. A pessoa que recebeu 10 talentos, ela multiplicou. A pessoa que recebeu 3 talentos também multiplicou. Daquele que ela recebeu, ela fez frutificar. E a pessoa que recebeu um talento ficou com medo da crítica, ficou com medo de não ser capaz de multiplicar aquilo e perder o pouco que tinha. Então ela enterrou, ele no caso, enterrou o talento. Quando o Senhor voltou para prestar conta do que ele tinha oferecido, ele ficou muito feliz com aqueles que tinha multiplicado. E ele ficou zangado, ficou bravo com aquele que tinha enterrado. Por quê? Porque não importa aquilo que a gente tenha, não importa a nossa habilidade, não importa o nosso nível, o nosso grau, nós não estamos numa competição. O que importa é o que de melhor a gente pode fazer com aquela oportunidade, com aquela possibilidade que nos foi dada. Então, ele não só aplaudiu, não só elogiou, parabenizou aquele que de 10 fez 20. Não importava a quantidade. O que importava era o que fazer. Percebe que muitas vezes o medo, a insegurança impede a gente de tentar, impede a gente de avançar, nos barra. Muitas vezes nos sentimos inferiores, porque não atingimos na nossa visão aquele patamar que a gente queria. Mas muitas vezes o que o Criador quer de nós é que a gente multiplique aquele um talentinho que recebemos. Não numa situação de comparação. Até porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua proposta aqui. Eu preciso olhar para a minha, verificar o que eu tenho, quais são as minhas potencialidades e o que eu posso fazer com isso para assim multiplicar. Aqueles que receberam grandes missões, grandes talentos, com certeza começaram com o primeiro passo, começaram com o primeiro talento. Como confiar algo grande para alguém que não conseguiu desenvolver nem aquele pequenininho? E aquele que desenvolveu algo grande, que tem possibilidades, de fazer mais, precisa buscar formas de se melhorar ainda mais e não de minimizar aquele que ainda está começando. Um dos nossos maiores talentos é a inteligência, não é mesmo? É a capacidade de refletir. Nós somos animais, mas nos diferenciamos dos demais animais porque justamente temos essa consciência, a lucidez, a possibilidade de pensar, o livre arbítrio. Não agimos só por instinto, agimos principalmente pela razão. E aí, qual é a missão do homem inteligente na Terra, né? Isso está lá no Evangelho, no capítulo 8, no item 13. Tem um texto muito interessante, no qual eu tirei um trechinho que eu acho que faz muito sentido para a nossa reflexão de hoje. E antes de fazer a leitura, eu quero chamar a atenção para essa palavra inteligente, A missão do homem inteligente na Terra. Quando a gente fala isso, a gente já se volta para as pessoas de grande capacidade, científica ou filosófica, que escreveram grandes obras ou que realizaram grandes descobertas. Mas não. Cada um é inteligente dentro da sua proposta. Não existe alguém que domine todas as artes, todas as ciências e todos os ofícios. Sendo assim, eu preciso buscar qual é a minha inteligência. Qual é a minha potencialidade? Muitas vezes eu sou inteligente na área da culinária, ou eu sou inteligente na área do ofício de construção, na área da pedagogia, na área científica, na área filosófica, na área da limpeza, enfim. Qual é a minha área de atuação? Eu preciso me focar em algo, Porque quem quer conhecer tudo acaba não conhecendo nada. É claro que durante a nossa vida a gente vai aprendendo várias coisas, tendo experiências diversas, o que vai nos alimentando, contribuindo para o nosso intelecto e também para a nossa moral. Mas, ainda assim, cada um de nós tem um foco de atuação, tem um foco de pensamento, que é aquilo que nos chama a atenção. São as nossas habilidades, aquilo que é mais fácil pra gente aprender e desenvolver, sabe? Nesse sentido, é a nossa inteligência, é a nossa contribuição para o mundo. E nós temos responsabilidade sobre isso.
Olha lá. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria mais fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. Quantas mentes brilhantes, quantas pessoas que têm capacidade e acabam, como na história lá, como na parábola, enterrando os seus talentos. Enterrando os seus talentos em si mesmo, se perdendo no orgulho, no egoísmo. Ou nem tentando desenvolver, nem tentando semear aquilo que lhe foi dado. Muitas vezes por medo, muitas vezes por orgulho, por egoísmo, a gente acaba deixando de realizar grandes coisas. A gente acaba deixando de lado a nossa missão. E isso é algo, como eu disse, individual. A gente vai descobrir com o tempo, observando o nosso comportamento, observando a nós mesmos, observando aquilo que chama a nossa atenção verdadeiramente. Aquilo que é sincero dentro do nosso coração e nos motiva, né? Como a gente falou lá atrás, nos motiva internamente a melhorar, a buscar, nos dá uma satisfação. O que te dá satisfação? Quando você para, pensa, respira fundo, mas não é aquela satisfação mundana, aquela satisfação material. Não, é uma satisfação muito maior, aquilo que o dinheiro não paga, aquilo que aquece seu coração e te dá vontade de seguir em frente. É isso que a gente tem que refletir diariamente. Essa é a nossa missão no mundo. É importante também valorizar as nossas pequenas missões diárias. Muitas vezes, como eu já disse também, a gente fica esperando acontecer uma coisa grande. E só depois que eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar uma instituição de caridade, eu vou ajudar um templo, um local que auxilia pessoas. Olha, só quando eu tiver bastante tempo livre é que eu vou me dedicar à casa espírita, é que eu vou me dedicar ao estudo. Olha, só quando eu tiver uma família estruturada é que eu vou ser uma pessoa melhor. Olha, só quando eu tiver um bom emprego, que eu estiver ganhando bem, é que eu vou conseguir guardar dinheiro e me organizar na área X ou Y da minha vida. E eu digo para vocês, meus amigos, isso não é verdade. Se a gente não valoriza os pequenos passos, quando nós tivermos a oportunidade do grande, a gente também não vai fazer aquilo que a gente quer. Não precisamos esperar algo de grande acontecer. Porque algo grande já está acontecendo hoje. Já está acontecendo agora. Só o fato de eu estar encarnada já é algo grande. Só o fato de nós podermos nos reunir, seja presencialmente ou virtualmente, para aprender sobre doutrina espírita, para buscar nos melhorar, já é algo grande. Enquanto a gente está esperando algo grande acontecer para a gente poder fazer determinada coisa, o tempo vai passando e as oportunidades também vão passando. Muitas vezes é dentro das missões diárias, é dentro daquele trabalho de formiguinha, dos pequenos passos do dia a dia, é que a gente vai construir as grandes coisas. Não precisa esperar o momento perfeito, não precisa esperar a hora perfeita. Porque eu estou no lugar certo, na hora certa, com as oportunidades que eu preciso para fazer o meu melhor. O meu melhor não é o melhor que o outro. O meu melhor não é algo maior. Não, o meu melhor é o que eu posso fazer agora. É o que é possível para mim. E é nisso que eu tenho que me agarrar. Eu preciso valorizar as minhas pequenas missões diárias e entender que o outro também está tentando. Então, eu não devo diminuir o outro, descredibilizar o outro, fazer comentários grosseiros do tipo, poxa, aquela pessoa está roubando oxigênio do universo, está fazendo hora extra na Terra, está prejudicando. Não. Até porque, se o aprimoramento é individual, eu preciso olhar para mim. Olhar para mim buscando o meu melhor. E entender que o outro também está tentando fazer a parte dele. E que às vezes o que é exigido para mim não é a mesma coisa que é exigido para o outro. Às vezes a minha missão é fazer A, B, C, D e E. Às vezes a missão do outro é fazer só o A. E ele fazendo o A já está de bom tamanho. Cada um tem o seu tempo. Não existe uma corrida. O GPS foi programado para cada um de nós,
Porém, cada um tem um caminho diferente a seguir. E muitas vezes, se eu perco tempo olhando o caminho do outro, tentando fazer a rota dele, eu estou perdendo a minha. Eu estou me perdendo também, não é mesmo? Então é importante que a gente auxilie dentro do que é possível, mas cobrando sempre de nós. E não também uma cobrança, né? Uma cobrança cruel, uma cobrança injusta. Não. Cobrando aquilo que é possível fazer. Cobrando a dominação das minhas más tendências. Olhando para mim e percebendo o que precisa de reforma. E será que isso é possível? Será que a gente, somente com os nossos próprios esforços, consegue dominar essas más tendências? Consegue olhar pra gente e perceber o que precisa melhorar e realmente fazer coisas úteis para melhorar? Bom, a doutrina espírita também nos esclarece sobre isso. E ela nos esclarece lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ela diz: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então percebe que a pergunta não é: com os meus esforços eu consigo mudar o outro? Com os meus esforços eu consigo, transformar a minha família? Com os meus esforços ou então o contrário, com os esforços do outro ele consegue me mudar? Não, a pergunta é: com os meus esforços eu consigo mudar a mim mesmo? E os espíritos falam que sim, que por vezes, fazendo esforços bem pequenos, nós conseguimos essa transformação. Percebe que ele não está falando por esforços muito grandes e difíceis, não. Ele fala por esforços bem pequenos a gente conseguiria. Mas o que nos falta? O que nos falta é a vontade. Quantos poucos dentre vós fazem esforços? Então olha o que ele fala, o que nos falta é a vontade, porque a nossa personalidade fala mais alto. As nossas paixões interiores nos dominam. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vontade de ter a última palavra, a nossa vontade de ter razão, a nossa vontade de muitas vezes driblar e trazer muitas vezes desculpas para os nossos próprios atos, é que nos impedem. Porém, se a gente se esforçasse um pouquinho, a gente conseguiria. Valorizando as pequenas ações diárias. É difícil, Carol? É bastante. É bastante difícil. É bastante difícil porque a gente faz ser difícil. Por isso que é um desafio diário pra gente construir em nós tudo aquilo que a gente precisa para evoluir. Mas esse desafio diário é possível desde que a gente comece, desde que a gente dê o primeiro passo. Precisamos nos livrar do fardo de pensar que devemos mudar o mundo e começar a internalizar dentro de nós que nós precisamos mudar a nós mesmos, porque com toda certeza, mudando a nós mesmos, a gente muda o mundo. Fala-se muito que o planeta Terra está no processo de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde a vida vai ser muito melhor, onde a compreensão vai ser muito mais ampla e a convivência muito mais harmoniosa. Mas, para que isso aconteça, para que o mundo realmente mude, transforme e avance, nós precisamos mudar a nós mesmos. E essa, com certeza, é a nossa maior e mais desafiadora missão. Bom, meus amigos, obrigada pela oportunidade, obrigada por esse momento de reflexão e vamos agora nos encaminhar para a nossa vibração, para a nossa prece final. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, que possamos, Mestre, internalizar as palavras de ensinamento da doutrina dos Espíritos e diariamente colocá-las em prática no nosso dia a dia. Cada passo, cada ato, cada mudança conta. Que possamos então valorizar as nossas pequenas mudanças diárias e nos fortalecer com os erros, porque eles também nos ensinam. Possamos aproveitar que estamos aqui, envoltos nessa energia de amor, com pensamentos positivos,
e transmitir esses pensamentos para os hospitais, para as penitenciárias, nos abrigos, nos asilos, nas ruas. Que essa nossa prece possa chegar a cada um que roga a misericórdia do Criador. Que possa fortalecer a cada lar em desarmonia. Que possa chegar aos templos religiosos que falam de Deus de forma sincera e que buscam igualmente a sincera transformação da humanidade. Que essa prece possa chegar a cada um de nós, fortalecendo-nos sempre para a nova semana que virá. Muito obrigada, Mestre Jesus, bons amigos da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês, muito obrigada pela atenção e até a próxima.